crianças, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero que vocês estejam todos bem, seus familiares também. E ainda não podemos estar compartilhando da palavra do nosso Deus juntos, mas nem por isso nós vamos deixar de compartilhar, tá certo? Então, que Deus esteja abençoando sua família, sua vida, seus estudos. E breve, se Deus assim permitir, nós vamos voltar a nos ver e a compartilhar presencialmente da palavra do nosso Deus, tá certo? A gente vai orar para que Deus nos ajude nessa lição e que a palavra dele possa ser explanada e que todos nós possamos aprender com ela, tá bom? Então a gente vai orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela essa oportunidade de estarmos juntos, compartilhando a Tua Palavra. Continua, Deus, nos ajudando. Continua, Senhor, perdoando os nossos pecados. Muito obrigado por tudo. Abençoa esta lição. Pois é em nome de Jesus que nós choramos. Amém. Então nós vamos hoje discutir um pouco, conversar um pouco, refletir um pouco sobre um tema bastante interessante. A nossa lição é a de número 13 e o nosso tema é exatamente assim: no meio do fogo cruzado. Mas o que vem a ser isso? A gente vai tentar colocar bem claro para que vocês possam entender. E o fogo cruzado é mais ou menos assim: é Deus de um lado, você no meio e o mundo no outro. Você é que está no meio entre a igreja e o mundo, entre Deus e o inimigo de nossas almas. Então a gente fica no meio desse fogo cruzado. E é bom ressaltar que todos nós cristãos, nós somos de uma certa forma ridicularizados, porque o mundo onde nós estamos vivendo, ele puxa muito para o lado dele. E nós que somos cristãos, qualquer coisa que nós venhamos fazer diferente daquilo que o mundo faz, nós somos criticados. Por exemplo, uma criança educada que respeita pai e mãe, que ama seus pais e sua mãe. Se ele for dizer isso na escola, compartilhar com uma criança que não respeita seus pais, nem respeita suas mães, nós vamos, as crianças que respeitam vão ser taxadas como uma criança que está vivendo uma vida diferente das deles. Então, esse fogo cruzado ele vai acontecer sempre entre nós. Nós vamos ter uma guerra sempre entre fazer o bem e o mal, entre fazer a vontade de Deus, e a vontade do mundo. E nós somos todos os dias bombardeados por conta disso, porque nós temos a palavra de Deus, ela tem um princípio, e esse princípio ele precisa ser respeitado, e o mundo não quer respeitar. Se ele não respeita os pais, sua família, como é que ele vai respeitar os princípios de Deus? Não vai. Então esse fogo cruzado é exatamente isso, no meio do fogo cruzado. Nós estamos vivendo no meio desse fogo cruzado, de um lado a vontade de Deus e do outro a vontade do mundo. E o nosso enfoque bíblico, nosso versículo que nós iremos compartilhar, está em Mateus, capítulo 5, verso 11, que diz assim: felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Então, Mateus traz uma palavra bastante revigorante. Ele nos fala que nós somos felizes. Em outra versão, ele diz bem-aventurado, Vocês quando os insultam, ou seja, nós somos felizes, bem-aventurados, porque nós estamos sendo parecidos com Deus, com Jesus, que Ele nos ensina. Entendeu? Por isso que nós vamos ser caluniados sempre quando nós nos comportamos com aquilo que Deus ele traz para nós. Então não fiquem tristes, não fiquem afobados, angustiados, por vocês estão sendo perseguidos na escola, na rua, só porque vocês querem fazer a vontade de Deus. Então Jesus Cristo ele foi perseguido, ele foi maltratado por fazer a vontade de Deus.
E nós que somos discípulos dele, também iremos passar por certas dificuldades por conta disso. Mas não fiquem tristes. A Bíblia nos ensina que isso é motivo de alegria, porque nós estamos sendo parecidos com o nosso Senhor. Tá bom? Então vamos mais adiante um pouco. Tem um texto aqui, de 1 Coríntios 13, do 2 ao 10, muito interessante, que depois vocês podem ler, e retrata a história do verdadeiro amor. Esse amor que não é invejoso, esse amor, né, que não arde em maledicência um para com o outro, né? Mas que vocês possam entender que esse amor é o amor que Jesus Cristo quer que nós possamos sentir por aquelas pessoas que nos maltratam só porque nós fazemos a vontade de Deus. Tá bom? Então, adiantando mais um pouquinho a nossa lição, diz assim outro tópico. Aprendendo com Jesus. E diz assim, Jesus é o mestre por excelência. Além de cumprir o plano da salvação estabelecido por Deus para religar o homem a Ele, Cristo nos ensinou importantes lições e foi o maior exemplo a ser seguido pela humanidade. Em Mateus 11, 29, somos incentivados a aprender com o exemplo de Jesus, que era manso e humilde de coração. Ele possuía uma personalidade atraente, capaz de manter uma multidão ao seu redor por um longo período de tempo. O que é que esse texto ele pode nos trazer à luz da Bíblia, né? À luz de Cristo, nesse texto? Ele nos fala que Jesus Cristo ele foi o maior exemplo de humildade e de mansidão. O que esse texto quer falar com isso? Ô tio, será que eu não posso ficar chateado com ninguém? Eu não posso... Pode. Você pode ficar triste, você pode se zangar. Nós somos seres humanos. Mas a ideia do cristianismo é exatamente essa. Nós partirmos, vivemos ao contrário do que o mundo ensina. Porque Jesus Cristo ele passou diversas situações muito difíceis. Mesmo assim, ele teve a mansidão, ele foi humilde de coração. Até porque que a função do Evangelho é agregar as pessoas e não separar as pessoas. Então, nós precisamos do nosso maior exemplo, precisamos viver de acordo com o nosso maior exemplo. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Não vai ser fácil a gente amar, não vai ser fácil a gente perdoar, não vai ser fácil a gente tentar falar a palavra de Deus a pessoas que não vão se importar com isso, ou pelo menos no momento eles não querem saber. Por quê? Porque eles estão muito envolvidos no mundo. E nós que recebemos de Deus a graça, nós que entendemos de Deus o plano de Cristo para a salvação da nossa vida, então não fiquem preocupados por conta disso, tá certo? Nós somos exemplos, temos o maior exemplo que foi Cristo, então nós precisamos andar de acordo com a palavra de Deus. Mesmo que o mundo, a primeira vez eles não vão querer aceitar. Mas se nós persistirmos, nós vamos conseguir sim mostrar para o mundo que vale a pena servir a Cristo, que vale a pena sim pregar esse Evangelho. Tá certo? Aí, seguindo a nossa lição, diz assim, caridade, amor em ação. Quando somos atacados ou humilhados pela nossa crença, não devemos nos aborrecer a tal ponto de termos reações agressivas. A Bíblia nos adverte que o amor é o elemento fundamental de uma vida genuinamente cristã. Se não tivermos amor, de nada vai adiantar nossas obras para o Senhor. Uma forma de colocarmos o amor em ação é adotar uma atitude de respeito com aqueles que discordam da nossa fé. Há um dito popular que diz assim, só briga dois quando dois querem. Então nós temos a opção de brigar com a pessoa ou não. Entendeu? Se por acaso ela discordar do Evangelho, discordar da palavra de Deus, o que é que a gente pode fazer?
nós não podemos obrigar eles a aceitarem, né? Porque nós também passamos um bom tempo para poder entender esse Evangelho, para poder entender o plano de salvação para a nossa vida. E na vida deles não são diferentes. Então, nós que já conhecemos o Evangelho, nós que já conhecemos a palavra de Deus, nós temos que nos esforçar, na realidade a palavra é essa, nos esforçar para que esse Evangelho seja um Evangelho de amor, um Evangelho de salvação. Nós não podemos falar uma coisa e viver outra, né? A Bíblia nos fala que nós precisamos demonstrar amor. Então, sem entrar em brigas, sabe? Se eles não quiserem ouvir, se eles não quiserem, dê um tempo para ele. Agora, você também não pode se envolver a ponto de se afastar por conta deles, né? Nós temos que nos precaver. Nós temos que viver na dependência da palavra de Deus. E, continuando aqui a nossa revistinha, tem um tema aqui também que é muito interessante, que diz assim: atrair ao invés de distanciar. Conversamos bastante sobre a soberania de Deus e o desenvolvimento da ciência, mas você sabe que nem todas as pessoas compartilham da mesma ideia, né? Infelizmente, existem muitas outras pessoas que preferem acreditar em outras versões contrárias à palavra de Deus. Nós sabemos que até na ciência muitas pessoas não acreditam em Deus. Muitas pessoas dizem que o mundo foi criado de uma explosão, né? E nós sabemos pela palavra de Deus que o mundo foi criado por Ele, foi criado por Deus, dia após dia, né? Nada do que era feito se fez pela vontade de Deus. Então nós acreditamos nisso. Muitas pessoas não acreditam, mas nem por isso nós vamos fazer eles forçarem a acreditar sim. Então nós temos que ter bastante cuidado, né, e entender que nós acreditamos na palavra de Deus e ele não. Então a gente, por exemplo, numa prova mesmo, se na prova que você for fazer, tem lá, quem criou o mundo? Se você botar que o mundo foi criado por Deus, na sua concepção você está certo. Mas na concepção do professor você vai estar errado. Aí você vai tirar a nota baixa. O que é que você faz? Você bota lá para eles, assinala lá, quem criou foi uma explosão, Big Bang, bota lá. Mas a sua consciência você vai saber que quem criou o mundo e todas as coisas que nela existem foi o nosso Deus. Então a gente tem que ter bastante cuidado para, ao invés da gente distanciar as pessoas, a gente atrair elas para nós. Porque aí elas vão, aos poucos, vão começar a entender, através de você, através do seu testemunho, que existe de fato um Deus Todo-Poderoso, tá bom? E vamos adiantar mais alguma coisa. Vamos lá. Pronto. Aí a gente vai entrar no finalzinho que diz assim: para concluir. Escute bem, vê que coisa interessante. Usa a inteligência que Deus te deu para atrair e convencer o próximo acerca da verdade bíblica. Evite os confrontos e as polêmicas que não vão acrescentar nada de bom a você e a outros, senão a ira. Olha que palavra interessante, tá vendo? Então nós não podemos entrar em contradição, em briga por defender uma causa, né? Nós precisamos ter maturidade, ser inteligente, e no momento certo as pessoas vão entender. Se eu e você, nós testemunharmos, né, procurarmos evitar brigas, procurar evitar confusão e procurar viver a palavra de Deus, eu tenho certeza que nós iremos ter mais lucro do que a gente entrar em polêmica relacionado à salvação, em relação à Bíblia, em relação à criação do mundo, né? A gente aprende, a gente lê a palavra, guarda no coração da gente, e no momento certo a gente pode explanar para as pessoas, falar desse evangelho tão maravilhoso.
Aí diz assim: querido aluno, foi maravilhoso passar esse tempo com você, conversando sobre a Bíblia e a ciência. Deus abençoe e até a próxima. Aí tem aqui uma mensagem aqui, ó, mensagem para a minha vida, né? Firmando o compromisso. Diz assim: volte à primeira lição e veja que você anotou na tabela sobre o que gostaria de aprender e os compromissos que serão necessário assumir. E agora monte uma nova tabela na última página desta lição. Então aí vocês vão dar uma geral em toda a revista que vocês estudaram da primeira lição e formar esse compromisso, né? Firmar esse compromisso de fazer essa tabela direitinho para entender o que foi que vocês aprenderam da última lição até agora, tá certo? Então, nosso momento de intercessão, né? Nós temos que orar firme, primeiro pela nossa fé, né? A gente não pode só estar orando pelos outros, nós temos que primeiro orar por nós, e assim, para que nós possamos estar firmes em meio a todas as situações adversas que porventura vier sobre nós, precisamos estar firmes, e depois orar, né? Pedir a Deus sabedoria para que nós possamos falar, explicar, sem precisar criar polêmica, né? A respeito desse evangelho maravilhoso. Tá certo? Eu espero que você tenha entendido um pouco mais na realidade, deste compromisso, né, maior que nós temos, que é testemunhar da palavra do nosso Deus, tá certo? Então entenda que esse fogo cruzado, você é bem-aventurado, tá? Porque você está sendo injuriado, não porque está fazendo coisa errada. Você está sendo chamado a atenção, você está sendo, às vezes, até escanteado um pouco dos seus coleguinhas, não porque você está fazendo a coisa errada, mas é porque em você brilha a luz de Cristo, tá certo? Que Deus te abençoe, ore bastante, leia bastante a Bíblia, e se Deus assim permitir, né, debaixo da sua vontade, nós vamos nos encontrar novamente para que juntos possamos debater melhor, tá certo? Deus te abençoe, seja uma criança, um jovem, um adolescente muito feliz e saiba que Jesus, Ele ama você, tá certo? Deus te abençoe e até a próxima, se Deus assim permitir. Fique na paz. Beijando, tio Marcos.